Tudo bem com você? Nós estamos de volta para mais um capítulo desta saga Por uma Vida Melhor na Matéria. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, sinta-se muito à vontade. Este é o canal do Instituto Círculo Mágico e aqui eu faço perguntas meio estranhas para a minha querida companheira de bancada, a Maria Guida, sobre energia. Sabe como é? A Guida tem anos e anos e anos de experiência com essa história de energia e também tem muita paciência. Aí já viu, né? Tudo bem com você, Guida? Tudo bem comigo. Que bom que estamos juntos novamente, não é? Que bom que estamos juntos. Espero que você aí, que esteja nos vendo também, esteja bem, esteja ótimo. E nosso tema de hoje, eu nem quero falar muito sobre isso, Guida. Já vou passar para o tema direto. É medo de morrer. E pronto, acabou. Roda a vinheta. Guida, a gente já fez um programa aqui sobre morte, a gente falou sobre os vários aspectos desse evento, mas agora eu quero falar sobre este aspecto específico, que é o medo que a gente tem, costuma ter, deste evento terrível, tenebroso, chamado morte. Mas eu quero começar pelo teu relato pessoal. Você tem medo de morrer, Maria Guida? Nenhum. Nenhum. Zero medo de morrer. É mesmo? É. E por que isso? Porque nesses anos todos, com todas as experiências que eu já tive, inclusive com a captação de inconsciente, passando pelo evento chamado morte, na captação de inconsciente por pelo menos 8 anos, eu entendi o que é essa passagem. Tá. Tem uma dorzinha. E depois fica tudo ótimo. Ou fica tudo péssimo. Então, talvez o medo seja parte do péssimo. Mas me explica o que é essa história de captação de inconsciente. Essa história de captação de inconsciente é o seguinte: quando uma pessoa está sendo obsediada pelas personalidades de vidas anteriores, como a gente já explicou aqui, que não existe obsessão, só existe auto-obsessão, às vezes a gente precisa entrar em contato com essas personalidades que obsediam seres e que são delas mesmas, para ter uma conversa bacana, para explicar. Não precisa ser assim, você não precisa ficar preso aí nesse umbral pessoal, você pode se perdoar e você pode ficar bem. E aí a pessoa que está vivendo aqui, nesse momento, fica melhor com as questões kármicas dela, é isso. Tá. E aí, para fazer isso, precisa passar pelo evento chamado morte daquela personalidade. Sim. E quando você é um captador, você passa pelo evento chamado morte. Então, eu já morri tantas vezes. Mas é o Isso evento não é um das outras problema. pessoas, Sim. não é o seu. Mas então você está me dizendo que as pessoas aqui, quando elas são incomodadas por seres que não estão encarnados, esses seres são personalidades delas. daquela própria pessoa de vidas anteriores. Isso, exatamente. A gente já falou sobre isso aqui. Sim. Né? E então, pelo que eu percebi nesses 8 anos de captação de inconsciente, aqui o que acontece é o seguinte: o corpo físico entra em colapso. E aí, imediatamente depois, você não está mais nele. Imediatamente? Imediatamente depois, você não está mais nele. Quando você não está mais nele, todas as dores dele se foram. Você não sente mais dor nenhuma. Mas aí começa uma outra coisa. E meu corpo físico está ali, você olha e vê seu corpo físico. Então, o que aconteceu mesmo? Morri. Morri. E agora? Como é que as coisas vão ficar? E aí, para não ter medo da morte, é preciso fazer umas coisas enquanto você está vivo. E essas coisas são se livrar de medo, culpa e apego. Se livrou disso, quando você finalmente sair do corpo físico, você vai olhar e falar: bom, não tem mais nada aqui para mim. Agora o caminho é outro. Se você tiver feito um bom trabalho com você mesmo, de se livrar de culpa, medo e apego, o que vai acontecer é que seus mentores vão aparecer, você vai vê-los. Logo depois da morte. Logo em seguida.
E aí você vai, puxa, que bom. E aí é só segui-los. Mas não tem risco deles chegarem atrasados, sei lá, pegar o ônibus errado, ou então de as pessoas não perceberem que eles não estão ali, e ficarem andando pela cidade toda, pelo país todo, não, você não vai ficar andando. Todo. Não. O que vai acontecer é que se você passar pelo evento chamado morte, com culpa, medo e apego, o que vai acontecer é que você não vai perceber que você morreu, primeira coisa. Vai demorar um tempo. E é isso que acontece, as pessoas ficam ao redor das suas circunstâncias, da família, do trabalho, às vezes assistem o próprio velório, às vezes precisam seguir o corpo físico, para ver o que vão fazer com o meu corpo físico, aí agora estou sendo enterrado, então, estou sendo cremado. Coisas desse tipo, sem dor, não tem dor nenhuma nisso, né? Porque dor é uma coisa do corpo físico. Se você não está mais no corpo físico, não tem dor. Mas você mencionou o apego. Tem gente que é muito apegada ao próprio corpo, a sua aparência, a maneira como o corpo é. Nem essas pessoas que são tão apegadas ao corpo sentem alguma coisa quando os seus corpos são manipulados depois da morte? Mesmo que seja uma sensação não física, obviamente, porque não existe mais corpo físico. Mas essa ação psíquica pode bem acontecer, mas o que acontece é que quando a pessoa é muito apegada ao corpo físico, ela tenta voltar para o corpo físico. Mas não dá. Ela tenta, deixa eu deitar aqui, me encaixar aqui, para ver se eu... deixa eu ver. E não acontece porque o corpo físico, a coisa já desprendeu, aí não tem jeito. Por mais apegado que você seja ao corpo físico, e na captação de inconsciente eu já vi acontecer isso, a pessoa, não, peraí, deixa eu voltar. Não, peraí, deixa eu ver se dá. E não é possível, porque a ligação se rompeu. A ligação se rompeu, não é mais possível. E a pessoa vai acabar percebendo que pode sentir alguma coisinha, alguma coisa, mas não vai rolar, porque essa uma coisinha que está acontecendo é no corpo psíquico, é o corpo mental e o corpo emocional tentando se vincular ao corpo físico sem conseguir, porque não é mais possível. Então, o ideal é que a gente vá se acostumando a se distanciar do corpo físico, ou seja, o corpo físico é um veículo, você sabe disso, cuida bem dele, mas saiba que em algum momento não vai mais dar para ter corpo físico. Tá, eu quero falar sobre esse momento agora, porque existem mortes e mortes e mortes, existem aquelas mortes em que as pessoas, vou dizer que já estão esperando, mas tem alguma previsibilidade, né? Ou porque a pessoa já tem uma certa idade, ou porque ela está doente por alguma razão, aquele corpo já dá sinais de que não vai continuar muito tempo aqui. Muito claros, inclusive. Sim, né? Mas existem também aquelas mortes absolutamente repentinas de pessoas que estão jovens, que não têm a perspectiva de morrer. Tem uma regra clara na energia que se você morre antes dos 49 anos, de uma morte não anunciada repentina, é porque você não tem um planejamento de se preparar para morrer. Olha. O espírito imortal quer passar pelo evento chamado morte, sem nenhum tipo de anúncio. 49. Mas, 49. Agora, se você já fez 49 anos em 1 minuto, você precisa começar a se preparar para morrer, mesmo que você esteja no auge da sua saúde física. Porque aí, de 49 anos em diante, a regra tenho que me preparar para morrer. Tá. E aí, mesmo que não seja uma morte anunciada, você precisa estar preparado. Então, a todo momento a gente tem que estar preparado. Ok, a todo momento. Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre preparação. Mas eu quero falar sobre essa coisa de ser repentino ou não repentino. Isso tem alguma relação com esse descolamento? As pessoas que já estão ali mais ou menos vendo, percebendo que aquilo pode acontecer, elas não têm como fazer isso de uma maneira mais, digamos,
tranquila, menos traumática? Claro. Com menos medo? Claro, se livrar. Olha, quando você se livra da culpa, e o processo é o seguinte: o processo é, fiz 49 anos em 1 minuto. Eu vou começar a ver onde que estão, o que me faz me sentir culpado, o que não é bom, o que não está harmonioso, e vou me harmonizar com essas coisas. Certo. O medo da morte vai diminuir muito com a diminuição do estado de culpa. Então, situações que me geram culpa, eu vou precisar resolver, ou com conversa, ou com perdão, ou com alguma prática espiritual que me faça compreender, porque quem compreende não precisa perdoar. E isso vai melhorar. O apego você resolve percebendo que nada é seu, que nada te pertence, que tudo é te dado por empréstimo, e se distanciando um pouco desses apegos, porque apego é um desequilíbrio de afeto. Se você quer se livrar do apego, você precisa se vincular ao afeto. Afeto é querer bem. Eu quero bem a essa pessoa, eu quero bem a esse meu carro, eu quero bem a minha casa no Guarujá, eu quero bem, eu cuido bem, mas não é meu. E tem uma coisa que as pessoas deveriam fazer e não fazem, que resolve muito o apego, que é distribuir os seus bens materiais em vida. Distribuir? Os seus bens materiais em vida. Os seus filhos? Em vez de você fazer um testamento, em vez de você falar, não, essa casa no Guarujá vai ficar para fulano, você já fala, toma essa casa no Guarujá, toma esse carro, é seu. Eu vou usar de vez em quando, mas é seu, já passa a documentação, já deixa. Quanto mais você vai avançando na idade, mais você precisa distribuir os bens. O que vai acontecer é que você vai ficar num estado de desapego, claro. Faz um cálculo aí, eu vou durar até os 120 anos. Então eu preciso disso aqui. O resto eu vou distribuir para as pessoas que eu amo, para as pessoas que eu quero que fiquem com isso. E pronto, aí fica bem mais fácil. Com relação às pessoas, eu preciso entender que daqui a pouco eu não vou tê-las mais ao meu lado. Então eu devo dizer que as amo, devo dizer o quanto eu gosto delas, devo deixar tudo bonitinho, aproveitar bem a presença delas enquanto eu estou aqui. Porque vai chegar uma hora que eu não vou estar mais, né? E todo mundo sabe que essa hora vai chegar. Então por que não se prepara bem? Porque isso diminui muito o medo da morte. Muito mesmo. Tá. Não, ok. Vamos voltar daqui a pouco a esse ritual de preparação. Mas eu quero saber agora sobre questões kármicas. Você fala bastante aqui sobre essas questões, né, que são grandes desafios pra gente. Eu fico me perguntando sobre aquelas pessoas que têm não apenas um medo de morrer, que parece ser uma coisa mais ou menos natural, mas assim, é um pavor, um verdadeiro desespero em relação a esse evento chamado morte. É possível haver uma questão kármica com a morte? Sim, com certeza. Com certeza. A maioria das questões kármicas tem um vínculo com um evento chamado morte, porque a questão eu vivi, antes dessa vida aqui, eu vivi de tal maneira que gerou essa questão kármica que eu tenho hoje. E normalmente essa questão kármica me levou a uma situação limite em que, de alguma maneira, minha morte foi motivada por isso. Se uma pessoa tiver uma questão kármica que provocou o evento chamado morte em uma outra vida, ela vai ter muito medo de morrer. E, normalmente, ela tem medo de morrer e não sabe por quê. Agora, se ela for olhar a questão kármica dela inteirinha, o que fica sempre se repetindo na vida dela, e perceber, bom, isso daqui provavelmente provocou o evento chamado morte em outra vida. A maneira de resolver isso eu não vou fazer isso se repetir na minha vida agora, porque eu não quero passar de novo por esse evento chamado morte daquele jeito. Eu quero passar por outro evento chamado morte diferente daquilo. E é possível diminuir muito o medo da morte resolvendo as questões kármicas incidentes, aquelas que ficam aparecendo toda hora. Aquela coisa que você vai para a direita, vai para a esquerda e está lá de novo.
Se você resolver isso, muito provavelmente, ou se você se entender com isso, nem precisa resolver. É só você perceber. Isso daqui que sempre me acomete, provavelmente vai gerar ou gerou o evento chamado morte numa outra vida. Então eu preciso me entender com isso. Aí o medo da morte vai diminuir muito. É assim, eu tenho uma questão aqui com avião. Com avião. Aí tudo, toda hora, avião. E eu tenho medo de andar de avião, mas tudo na minha vida, assim, vai para uma viagem de avião. Então eu tenho que me entender com isso. Se eu me entender com isso, o medo de avião vai desaparecer, o medo de morrer num acidente de avião vai desaparecer, e o medo de morrer em qualquer circunstância também vai diminuir muito. Mas eu queria falar de uma outra coisa, não sei se a gente pode falar disso agora. Vamos lá. Que é muito importante para resolver o medo da morte, que é o seguinte: é o medo do julgamento depois da morte. Tem toda a razão, este é um tema fundamental e eu vou chamar o nosso segundo bloco para a gente tratar disso. Estamos de volta. Guida, falando sobre julgamento e sobre o momento em que acontece a morte. Você já falou no nosso vídeo sobre o evento chamado morte, que vai ficar aqui na descrição para você conferir de novo, se quiser, que o momento em que a gente morre é mais ou menos decidido antes de a gente vir para cá fazer essa bagunça toda. Não é mais ou menos decidido, é decidido mesmo. Decidido mesmo. Tá. Primeiro eu queria saber de você se é possível a gente intuir mais ou menos quando isso vai acontecer. Porque eu mesmo acho que eu não vou viver muito. E tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu tô bem em relação a isso. Mas não seria mais fácil? Às vezes eu fico pensando, você falou aí, eu preciso de tanto tempo para me desfazer do meu carro, da minha casa, e aí eu consigo viver. Não seria mais fácil se a gente soubesse aqui exatamente a data em que a gente vai morrer? Eu fico pensando, eu ia saber quanto tempo que eu tenho que trabalhar, quanto tempo que eu tenho que fazer as minhas coisas ali para viver daquela maneira. Eu acho que ia ser muito mais fácil, você não acha? Eu acho, e é possível saber. É possível? É possível saber, mas para saber você tem que ter prática espiritual com ritmo e constância. Se você meditar, se você fizer yoga e meditar, você vai saber. Eu vou saber a data da morte. Vai saber, a menos que esse espírito mortal que você é e que se manifesta como Murilo tenha planejado que o Murilo não vai saber. Mas deixa eu te dizer, então, quando você planeja que você não vai saber, você morre antes dos 49 anos. Então peraí, se eu meditar e não aparecer nada, 49 é o teto. 49 é o teto. Agora, se você meditar e começar a aparecer, olha, não sei, isso aqui, e com o tempo, não é assim, você dá uma meditadinha e descobre. Não, você tem que ter uma vida onde a meditação seja uma prática com ritmo e constância. Senão o pessoal na primeira aula de yoga já vai querer saber, não é assim que funciona. Eu mesmo, demorou muito para eu saber. Olha só. Mas eu sei. É mesmo? Sim. É possível. Eu não falo de nada que não tenha acontecido comigo, tá? Então, é assim, é possível. Mas é possível assim. Você precisa se dedicar a uma prática espiritual com ritmo e constância, que nem precisa ser yoga e meditação, mas precisa ser alguma coisa. Temos um vídeo aqui sobre prática espiritual. E aí, uma hora, você vai saber. Agora, não precisa saber. Você só se prepara. Sabe, assim, um dia eu vou fazer uma viagem, então eu vou ficar com a mala pronta. É assim que funciona, dessa maneira, tranquilo. É difícil saber o que botar nessa mala direito. Não. Porque essa viagem é meio desconhecida, se vai estar frio, se vai estar calor. Não concordo. Se vai ter gente lá. Não concordo, nessa mala a pessoa precisa ter assim, não tenho culpa, não tenho apego, não tenho medo. Só isso. É só essas 3 coisas que não precisa estar na mala, então é tranquilo. É assim, essa preparação inclui ter certeza
de que a misericórdia divina é infinita. Qualquer que seja a coisa, essa preparação precisa partir desse ponto de vista, que quaisquer que sejam as condições do evento chamado morte, você não está sozinho, está acontecendo uma coisa que foi planejada por um espírito imortal perfeito. Mesmo quando aquele espírito imortal aqui encarnado tenha feito bobagens e mais bobagens e mais bobagens. Mesmo que tenha feito todas as bobagens do mundo, é possível ter um evento chamado morte feliz. Tô falando sério, hein? Tô falando muito sério. Tá difícil acreditar nessa seriedade, Guida. Mas olha, falando sobre bobagem, boa parte do medo das pessoas acontece por conta desse caráter meio desconhecido do que acontece depois, mas principalmente por esse ponto da culpa. A gente não sabe quem é que vai estar ali supostamente julgando as ações que a gente praticou em vida e para onde a gente vai depois, né? E aí, enfim, todo o cenário criado por parte da filosofia cristã coloca isso como uma coisa um pouco amedrontadora. Então, olha Adoro só. quando a Guida fala então, olha só, tranquilo. É assim, você não vai ser julgado. Não. Porque Deus não é esse. Deus não é esse sujeito que julga. Você assistirá, se você sair da matéria sem culpa, sem medo, sem apego, você assistirá a sua vida e compreenderá por que você não conseguiu fazer diferente. Você vai entender os motivos pelos quais você cometeu aqueles deslizes. E você vai se perdoar. Pode deixar. Porque quem compreende não precisa perdoar. Você vai compreender. Eu não fiz aquilo porque eu era imaturo, porque isso, porque aquilo, porque as circunstâncias, porque eu não vi outra maneira de fazer as coisas, porque eu acreditava nisso, naquilo que não era real e tal. Isso, tranquilo. Agora, o difícil, é por isso que você precisa se preparar para morrer, porque se você morrer com culpa, medo e apego, você vai ficar preso aqui no mundo material. E aí, se você tiver medo, por isso que você precisa se livrar do medo, esse medo é justamente o medo do julgamento, o medo do que vai acontecer. Não vai acontecer nada, a misericórdia divina é infinita. Você será perdoado, como 2 e 2 são 4, você será perdoado, porque Deus é esse que perdoa, que compreende, ele nem precisa perdoar. Ninguém vai arder no fogo do inferno, Maria Guida. Não existe o fogo do inferno. Como não? Porque Deus não é esse sujeito que cria um lugar onde as pessoas vão ficar assando, né? Por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Ele não é esse sujeito. Né? O universo é perfeito. Perfeição exige ausência total de sofrimento. Então não tem esse negócio. Tem esse negócio aqui. Se você não se preparar para morrer, você vai morrer todo zoado, aí você vai ficar preso, e aí você, com medo de ser julgado, vai se castigar aqui mesmo, criando um mundo de penalidades para você mesmo. O nome disso é umbral pessoal. Umbral pessoal? É porque não existe umbral coletivo. Todo mundo que... Sabe aquele negócio do Dante, do Inferno de Dante? Sei bem. Aqueles negócios? Não tem aquilo, tá? Aquilo ali é uma invenção do Dante, porque ele achava isso por causa da mentalidade cristã. Aquele inferno, aquelas camadas todas, tem aquelas zonas de castigo circulares, não tem aquilo. Sabe o que tem? Você se sente culpado, tem medo de ser julgado, sei lá, um conselho kármico qualquer, sei lá, qualquer negócio. Aí você mesmo se prende às coisas que você acha que você precisa expiar. Aí você fica vivendo aquilo. Eu matei uma pessoa, agora eu crio um mundo onde todo dia eu levo um tiro. Todo dia eu levo um tiro. Todo dia eu levo um tiro. Eu fiz isso, então vou ficar sofrendo isso para ver se Deus se apieda de mim e me perdoa.
Não precisa. Mas isso existe só no universo psíquico daquela pessoa. Exatamente. Isso não é compartilhado. Não, isso não é compartilhado. Mas você pode criar um lugar de penalidades onde você ache que está compartilhado. Se você crê que existem os 7 círculos do inferno, você cria os 7 círculos do inferno para você. Ou aquele lugar do inferno onde estão todos os assassinos, assim Isso, como você, aí você vai ficar lá sofrendo coletivamente. Se você leu Dante, você vai usar isso como referência para o seu próprio castigo, entende? Ou se você ouviu alguém dizer, não, porque quem fez isso vai ficar a eternidade passando por esse negócio, você vai passar por esse negócio porque dentro das suas crenças limitadoras existe isso. Se eu fiz isso, eu vou ser punido dessa maneira. Uhum. Então, é muito importante se livrar disso. Falar, não, a misericórdia divina é infinita, não, eu serei perdoado, não, eu já vou resolvendo minhas questões aqui mesmo, para não ficar com esse negócio me azucrinando na hora da minha morte. E dessa maneira, cuidando disso antes, quando chegar a hora de você morrer, você vai falar, meu Deus, desculpa aí, todas essas coisas que eu fiz, mas eu sei que você vai me perdoar, eu sei que vai ficar tudo bem e pronto. Tá. E me fala uma coisa, essas pessoas que estão presas nesses universos psíquicos, sei lá, se porventura alguma delas esteja ouvindo a gente neste momento, o que essas pessoas devem fazer? Ou existe algo que nós possamos fazer por essas personalidades? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, meio chata, mas é assim, todo mundo está o tempo todo com essas pessoas ao redor. É mesmo? O umbral pessoal é aqui. Sabe, vocês falam do plano astral como se o plano astral fosse um lugar magnífico. Eu vou dar uma passeadinha no astral. Não façam isso. O plano astral está cheio de pessoas em seus umbrais pessoais. E se você tiver sintonia, lembra da lei da sintonia? Se você tiver sintonia com esses umbrais pessoais, você pode sentir a presença de alguém que está nessas situações. Por exemplo, você está lá num estado de desequilíbrio que é parecido com o umbral pessoal de alguém. Pronto, fez sintonia. Fez sintonia, tem uma coisa, eu faço isso sempre. É assim, olha, estou sentindo que você está por aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, você morreu. Primeira coisa que você tem que falar. 1, estou sentindo que você está aqui. 2, preciso te dar uma notícia. Preciso te explicar que você morreu. Você morreu, provavelmente você não está bem, estou entendendo, porque estou sentindo aqui seu sofrimento. Que pode, é só você dar uma desequilibradinha, isso pode acontecer. Vamos lá, vamos rezar. Rezar. Isso, exatamente. Reza junto comigo aqui, vou rezar, tá? Aí eu vou rezando e você vai procurar uma luz. Você vai achar essa luz. Quando você achar essa luz, siga essa luz. Pronto. Para as pessoas que não são muito de rezar, tem alguma alternativa? Não, mantra. Sabe, quem não gosta de rezar de Maria, reza um mantrinha, mas tem que rezar. Oração é o que funciona nessa hora. Não adianta, então vou pegar uma ruda, vou colocar atrás da orelha, não resolve. Eu vou tomar um banho de lavanda, não resolve. O que resolve olha aqui, estou percebendo a sua presença, você morreu e vamos rezar juntos, porque você não precisa ficar nessa situação. E tem uma coisa que resolve muito, que é ficar repetindo. A misericórdia divina é infinita, a misericórdia divina é infinita, a misericórdia divina é infinita. Ou oração de perdão. Vamos rezar junto aqui, eu peço perdão. Tá. Aquela oração de perdão. Ou o Mahamantra. O Hare Krishna. Hare Krishna. Resolve. Mas tem que entoar até perceber, já foi. Aí pode parar. Certo. Isso resolve. Muito bem.
Pra gente encerrar, Guida, eu quero falar sobre esse ritualzinho aí de preparação para as pessoas que já passaram dos 49 anos. Além de se livrar de culpa e apego... E medo. Que talvez seja o mais difícil. Além de se livrar de eventuais bens materiais, existe alguma coisa que essas pessoas possam ir fazendo na energia para se preparar para isso? Prática espiritual com ritmo e constância. Né? Qualquer uma. Você descobre qual é a prática espiritual que você gosta e começa a fazer. Porque ao começar a fazer uma prática espiritual com ritmo e constância, o que vai acontecer é que toda a preparação vai ficar nítida para você. Porque a prática espiritual traz um centramento no qual você percebe claramente o que é que não está bom. Quais são as culpas que você carrega, quais são os apegos que você tem e quais são os medos dos quais você tem que se livrar. E a própria prática espiritual vai te dando uma condição de não ter medo. Vai vindo uma natural aceitação dessa coisa. A aceitação dessa coisa é simples, todo mundo vai morrer. Né? Então, todo mundo vai morrer, eu tenho que aceitar, porque não adianta nada eu ficar, não, mas eu não quero morrer, porque vai morrer, porque isso aqui é só uma etapa de um processo eterno, um momento de um processo eterno. E a morte, o evento chamado morte, é só uma passagem de estado para um outro estado que deveria ser melhor. Porque, afinal de contas, se você é um espírito mortal perfeito e resolveu se limitar aqui na matéria, pela dualidade, nada mais natural que, uma vez saindo da matéria, você torne a ser um espírito imortal perfeito. Né? Vamos ver se o pessoal está com muita pressa de se tornar um espírito imortal perfeito. Olha, mais cedo ou mais tarde, eu vou dizer, mesmo que você tenha feito coisas terríveis e tenha morrido com muito medo, culpa e apego, em algum momento da eternidade, você vai voltar a ser um espírito imortal perfeito. Pode demorar eons, né? Mas uma hora vai acontecer. Então, se uma hora vai acontecer mesmo, você vai ter que se perdoar mesmo em algum momento, agora ou daqui a milênios, porque você não começar a fazer isso já, né? Parece uma boa ideia. É mais tranquilo. Muito bem. Guida, muito obrigado pela companhia hoje, foi ótimo. Espero que você que esteja nos assistindo também tenha gostado. Quero agradecer por você estar aqui, por estar acompanhando o nosso canal. Quero te convidar para se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito ou inscrita, e também para acompanhar o Instituto Círculo Mágico nas redes sociais. Os links vão ficar todos aqui na descrição. Eu te vejo no próximo vídeo, Maria Guida. Claro, com certeza, até o evento chamado Morte acontecer. Espero que não seja até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.